Tendência entrevista com ele de volta, né, que já é conhecido nosso aqui do Tendência, sempre tem boas informações para nos trazer. O Leandro Miranda veio para falar de muitos assuntos hoje alusivos à pesca aqui na nossa região, né? Afinal de contas, a colônia Z40, os pescadores de ocasião, tudo passa pelo crivo aqui do Leandro, né, que é o presidente do Fórum da Pesca do Litoral Norte, secretário da colônia dos pescadores Z40, como já disse, os pescadores de Tramandaí, né, e professor de capoeira. Leandro. Bom dia, audiência do Tendência. Sempre bom poder estar contribuindo com o veículo de comunicação para levar as informações, justamente, né, tirando dúvidas também, explicando como é a representação e legislações e o ofício da profissão da pesca, né? Perfeito. O Leandro também é nosso colega, tem um site com o irmão no jornal aqui de Tramandaí, um programa de pesca lá no Dimensão também, e fala sobre tudo isso. De vez em quando nos emprestam o Leandro, né? Leandro, vamos falar. Tu me dizia agora que vem aí uma licença para pesca, que agora está isso como em regime extraordinário, como é que é? Nós, há mais de 4 anos vem o embate após de estar incluído na lista vermelha a espécie do bagre como extinção. Então, o bagre hoje a nível nacional ele está proibido a pesca, né? São 2 espécies principais. E pela uma excepcionalidade de uma ação ajuizada na 9ª Vara Federal, houve então uma definição para uma liberação de pesquisa, para a gente poder saber então o quanto de fato tem uma estatística pesqueira, quanto de fato se tem desse pescado nesse período que antecede a questão do defeso, né, que é a partir de 15 de dezembro a 1º de abril, que daí ele entra no período de desova. Então houve agora um monitoramento que é de responsabilidade da URG Ciclimar, 30 dias para a captura, né, e entraram principalmente as balizas da Lagoa do Armazém, né, da Bacia Hidrográfica do Tramandaí, que totaliza 58 balizas, 28 para o lado do Imbé e 30 aqui para o lado de Tramandaí. E estão cadastrados os pescadores, então, profissionais para o acompanhamento dessa pesquisa. E que teve alguns critérios, né, que está dentro do processo, pescadores até 2 salários mínimos e meio aposentado para poder participar, e quem não estava acessando o seguro também poder participar. Então agora há uma expectativa de nós sabermos, né, quanto nós vamos pegar nesses 30 dias de bagre, que a orientação é declarar tudo que se pega. E isso é uma primeira temporada, eu acho que seria o piloto, né, que são 44 meses essa pesquisa, para poder sim fazer daí um relatório para a juíza e no final a gente torcer que tenha então aí a liberação da pesca, seja ela regrada, né, por cota ou quantidade de esforço de pesca, no sentido de manejo, comprimento de rede, etc. Mas já é um ponto positivo para a categoria. O pescador profissional, aquele que vive da atividade da pesca, né, que aqui na nossa região é muito diferente de muitos lugares, ela é mais artesanal, não é quase nada dela é industrial, mas eu te pergunto, como homem da pesca, como da turma do mar, como se diz, não é? Se medidas não forem tomadas num curto espaço de tempo, a profissão de pescador é uma profissão ameaçadíssima nos litorais, assim, aquele pescador que pesca mais pertinho, mais artesanalmente e vive daquilo, vai ter problema logo ali se não for feita alguma coisa séria a título de preservação, né, Leandro? Porque é um conjunto de fatores, né, que faz com que realmente a categoria fique apreensiva e que aí, vamos dizer assim, já vem uma lâmpada acendendo aqui nós temos uma situação para ter um olhar. Primeiro, nós temos várias questões sobre o impacto do meio ambiente, né? O avanço urbano, a incidência de chuvas, o aquecimento global, o comportamento do homem e o seu meio, a relação disso, né? Aí vem as questões de descarte de lixo, vem a própria questão da consciência do pescador no sentido da malha certa, malha correta,
as novas práticas, né? Uma legislação que ao mesmo tempo o Estado determina para o município e o município também não tem aquela expertise de dominar esse assunto, e a gente veio falando muito sobre isso, né? Uma categoria que até então era invisível, mas porém tu esbarrava nela, né? E nós temos na entrada o pórtico que lembra o peixe, nós temos a ponte do camarão, nós temos a ponte da sardinha, nós temos a praça da tainha, nós temos a pesca cooperativa na barra, nós temos a plataforma marítima e nós temos pescadores que pescam de cabo na praia. Então a gente sempre afirma, gastronomia, sustentabilidade, desenvolvimento regional, acerca tudo em cima dessa categoria. E se a turma não entender que precisa estar atenta, participativa, dando a indicação, sugestão, até mesmo também criticando, e o gestor, seja no âmbito municipal, estadual e federal, olhar para essa categoria artesanal, realmente ela vai acabar. Porque a linha sucessória, os filhos já não querem mais seguir a mesma linha de trabalho do pai. Primeiro porque sabe que é um sofrimento, enfrentar frio, chuva, calor. O peixe é pouco. Não é brinquedo da madrugada, os caras estão nas lagoas. E no mar? No mar, e tem uma incidência até de furto de material dentro da lagoa, que é uma coisa absurda, né? Recentemente, há 3 dias, nós tivemos essa informação de furto de material de pescadores, né? Provavelmente vindo de pescadores de outras regiões, ou não são pescadores, né? Enfim. E depois vem uma questão que também é muito latente, pertinente, de uma importância tremenda, que é o processamento e beneficiamento do pescado. É inadmissível hoje o pescador artesanal ele não ter pelo menos 10% da sua captura, ele poder fazer o filé na sua casa. E ele só ter essa permissão se ele tiver um sistema de inspeção municipal, que é bom também, porque te dá um selo do produto, te dá uma garantia, dá um valor agregado no peixe dele, mas impossibilita para muitos no que se refere a investimento. Né, porque os critérios adotados para ter o SIM, esse sistema de inspeção municipal, e o valor mensal que tem que se pagar para o veterinário, que o veterinário tem que assinar, não vai ao encontro do que ele captura. 100, 150 quilos por mês, 50 quilos, 30 quilos, dependendo do mês, e olhe lá. Então a gente também, enquanto entidade, a gente vem apontando caminhos alternativos para isso. Não tem uma, eu pergunto por não saber, não tem uma cooperativa aqui, ou a própria colônia não pode fazer essa industrialização? Aí é que tá, precisaria de um estímulo, né, daí na questão de um fomento para a cooperativa, aí é dinheiro, né, aí nós temos alguns espaços, talvez que nem o berçário, de se rever, nós temos centros de eventos, daqui a pouco eu venho dizendo também que seria afirmativo um espaço público de beneficiamento, né? A prefeitura entrar com espaço e ter um espaço público para Rio Grande tem, né? Rio Grande tem, bem na praça, não chega a ser ali para ele fazer o filé, mas tem para ele vender, um estímulo. A gente sabe que o processo ele é moroso e tem pessoas que estão há mais tempo também nessa luta, que já estão desanimadas, que vão dizer, mas teve lá um espaço que foi cedido, não deu certo, tudo bem. Mas lá atrás nós tínhamos 10 associações no município falando de pesca. Hoje nós temos 2 entidades representativas e hoje nós temos olhares voltados para isso. E cada vez mais sendo apontado que há uma necessidade de ter ali uma política viável para a pesca, em termos de preservação do meio ambiente, questões de beneficiamento e venda e comércio. Foi o que eu falei, o desenvolvimento local, né? Para você ter uma ideia, nesse período agora de defeso, que a lagoa está fechada... Não pode pescar agora. Não pode pescar, tá? Mas dá para fazer uma média estimativa aí que uns 250 pescadores, quase 300, estão acessando 3 salários mínimos. Esses 3 salários mínimos fomentam a economia no município, porque esse dinheiro vai estar circulando, né? Então, é isso que a gente tem que estar atento, que é uma turma... Que é um organismo vivo, né, do nosso município e que aponta quase sempre a dificuldade que nós temos dentro da lagoa, principalmente as questões de impactos ambientais, né? O meio ambiente. O meio ambiente. As atividades do Fórum da Pesca, Leandro, isso tem posto grandes pautas lá em discussão, tem levado além fronteiras do município e da região do litoral norte, as necessidades dos pescadores daqui, como nunca. Falamos agora da questão
deles estarem encontrando dificuldades em beneficiar aquilo que pescam e vender ali no açougue, no mini mercado, que é um produto, afinal, que sai da lagoa com qualidade. Tá, e agora? E as outras coisas, por exemplo? O Fórum da Pesca, não sei se já discutiu ou se existe projeto, seria possível industrializar esse produto todo daqui da região, como é feito em outras regiões do norte e do nordeste? Os caras industrializam tudo, ou não, ou a característica aqui é outra? Eu só vou fazer uma correção, que hoje eu sou o vice-presidente, né, presidente da Salomar. Bom, nesse palco de discussão no fórum, a gente tem uma série de situações que precisa ser discutido no Conselho Estadual, que é onde saem as resoluções para a pesca a nível estadual, né. A gente tem hoje no estado a cooperativa de São José do Norte é a que está melhor estruturada e que está dando resultado, né? Mas isso é fruto de um trabalho que tem lá no Legislativo. Lá tem o Legislativo, não vou dizer, não quero entrar aqui no mérito, mas que estão imbuídas nessa causa. Eles vêm nesse projeto da pesca há muitos anos lá. E vem muitos anos. Lógico, não tem como comparar São José do Norte, região sul, com Ele é um polo pesqueiro. com a pesca aqui, né? Mas em termos de estruturação, dá para se comparar, porque a legislação é a mesma. É a mesma. E essa questão a gente puxou muito, e foi definido no CONGAPS, né, que é o Conselho Gaúcho de Pesca, e junto com a SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, uma resolução que flexibilizasse mais ainda a questão do SIM. E o Fórum da Pesca sempre alertou e fez a provocação que são os pescadores que têm que estar dentro desse processo reivindicando, né? Esse processo não pode ser puxado pelo Leandro ou só pela coordenação do Fórum. Não, nós temos 23 municípios do Litoral Norte. Tá? A gente já pediu uma reunião, uma agenda com a Mili Norte para sentar, falar sobre isso, né? E a problemática que nós temos aqui, nós temos os demais. E se a gente for quantificar, fazer um censo de pessoas que hoje estão na subsistência, pescando 100% da pesca, que acreditam na pesca como rentabilidade, a gente vai chegar aí exagerando 40% da categoria. Porque uma grande maioria já não está mais, está como complemento, estão como complemento. Pela própria questão de não ter uma segurança, né? Hoje vou ter tanto de renda, amanhã não, talvez eu tenha, talvez não. Então as pessoas acabam... E que é o interessante também, que é até objeto de pesquisa, que o pescador ele é um artesão, por isso que vem artesão. Ele faz a sua canoa, ele faz a sua rede, ele tem um saber empírico. Ele sabe. Então, voltando a essa questão do fórum, assim, não se fala nessa questão de industrialização do pescado, aí eu volto a afirmar sobre as questões municipalizadas. Tem que ser tratada fragmentamente nos municípios. As câmeras tem que levar em conta, porque daí nós vamos assim, ó, nós temos a questão dos produtos artesanais, como o salame, como o mel, né, o queijo, que também vai ao mesmo processo do pescado, né, inclusive o próprio talão de produtor do agricultor rural é o mesmo? É o mesmo. Esse talão serve para comprar um barco? Lá serve para comprar uma caminhonete. Lógico, ele faz o ADAP, né, junto com a Emater. Aí são os escritórios da Emater nos municípios que dão esse subsídio ao pescador, né, são os extensionistas, e ele vai relatar diante do seu talão de produtor ali a sua renda, ali né, e aí vai fazer a ADAP e ele tem direito ao Pronaf, né, e aí o Pronaf tem acesso à embarcação, ao motor, aos apetrechos, né. Lógico que tem um critério aí, né? Entra um grupo, tem a questão de carência, tem a questão de inadimplência, aí o banco vai dar estruturação. Mas ele tem o mesmo acesso, tem a mesma prerrogativa do que o agricultor rural tem. Na verdade, essa fragmentação da legislação ajuda por municípios, porque cada município tem a sua, né? Suas regras e tal, isso pode, aquilo não pode. Uma lei geral federal não regulava isso melhor, né? Eu vou dizer assim, ó, em termos de legislação hoje, nós contribuímos com a lei 15.233, né, 2018, que dá todo o regulamento à pesca estadual do Rio Grande do Sul. Inclusive como ponto principal a questão das milhas náuticas para o arrasto.
Nós temos boas legislações. Eu não vejo hoje assim boas, lógico, se a gente for as questões assim do RGP, Registro Legal de Pesca, que está há mais de 4 anos de ausência de cadastramento, de um recadastramento, isso está pecando. Mas a legislação hoje ela tá pertinente ao assunto. Existe algumas que precisam de revisão, por exemplo, a Instrução Normativa 17, que dá o regulamento da lagoa, aqui da bacia, precisa já de uma revisão. Mas o que eu entendo hoje como principal dificuldade e deficiência pública é o conhecimento dessa legislação. Conhecimento e interpretação. Porque se nós formos analisar, nós temos demarcação de zoneamento de praia, de faixa de praia, nós temos já um critério de licença ambiental para os pescadores, para os seus veículos. Agora está chegando a temporada, a Secretaria de Meio Ambiente já tinha que estar empoderada nisso, já adiantando, o diálogo mais próximo das entidades, com as lideranças, levando... Nós temos depoimentos em Xangri-Lá de pescadores que foram abordados e carros apreendidos de uma situação que podia ter sido resolvida sem chegar nesse ponto. Então a legislação hoje ela é pertinente, ela tem uma efetividade, porém, existe uma ausência de interpretação e leitura dessa legislação. Por exemplo, eu vou lá e compro um campo e vou plantar. Aí eu compro o trator, eu compro a máquina, tal. Aí eu faço diferente. Eu venho aqui em Tramandaí, de Leandro, vou comprar um barco, vou pescar. Eu compro um barco e vou para o mar pescar. Um barco de porte médio, pode? Não, hoje existe todo um critério, né? Tem um critério. Inclusive saiu uma lei que é onde fala que tem que ter, para renovação e inscrição, tu tem que ter um engenheiro naval daquela embarcação. Existem vários critérios hoje que quem dá esse regulamento é a Marinha do Brasil. Mas pode ter um barco pesqueiro? Tem uma regra, né? Tem um limite. Tem um limite, tem até quantos... existe também um curso preparatório, né? Que é o curso de aquaviário, que prepara o pescador para operar no barco, né? Então ele ganha uma carteira da Marinha, tem um curso, são 15 dias desse curso. E a gente está muito bem afinado com a Marinha, justamente dando esse subsídio. A gente quer regularizar a turma, a gente quer saber quem tem a embarcação. Eu tendo tudo. Eu tendo tudo, até quantos pés pode haver um barco. Mas tu me responde depois do nosso intervalinho. Rapidinho a gente volta com o Leandro Miranda, que é o é presidente do Fórum da Pesca, né? Do Litoral, ou é o vice-presidente? Vice-presidente do Fórum. Quem é o presidente? Salomar. O Salomar não está destituído, viu? É eu que errei o texto aqui. Voltamos, um abraço ao Salomar, voltamos logo depois do nosso intervalo. Hotel Quimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigobar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva@hotelquimar.com.br. Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813, em Tramandaí. Estamos de volta com ele aqui, o Leandro Miranda, vice-presidente do Fórum da Pesca do Litoral Norte. E agora eu acertei, né? Leandro, o barco. O cara quer comprar um barcão para ir pescar. Aí eu te pergunto isso porque Santa Catarina tem barcos pesqueiros grandes, não é? O pessoal no Rio de Janeiro ali, mais precisamente ali na orla do rio, vão muito ali. Em Niterói ficam baseados os barcos pesqueiros, tem barco de médio, grande porte. Aqui pode? Rio Grande tem também, né? Tem. Existe daí a legislação nossa aqui, né? Mas normalmente até 7 metros. Até 7 metros, né? Depois? Motores a 90 HP. Aí depois já vem a pesca de malha, né? Que nós temos 2 regramentos, né? Tem a pesca de malha, que são os barcos que eles ficam atracados ali no Imbé, que daí eles têm uma capacidade maior, né? Que daí quem dá também é a questão da Marinha, mas daí já emite uma autorização, daí o IBAMA que dá autorização para esse barco. E o pescador artesanal são os botes, né? Que daí são os de menores, até 7 metros, até 90 HP. Aí é o regulamento da Marinha do Brasil, né? Aí não tem uma autorização específica, porque ele tem esses botes menores, ele tem até 6 km para andar, né? Então ele não adentra muito no mar, né? E tem uma série de equipamentos que vai nele, tem
para pegar o sonar, tem rádio amador, tem equipamentos, coletes, lanterna, enfim, existe um checklist aí da Marinha que dá toda para poder ter a vistoria e liberar, né? Então é mais ou menos assim que configura. Mas está submetido à colônia. Na verdade, assim, a colônia ela é livre tu se associar ou não, né? Não, tu pode ter todo o teu equipamento, a embarcação, o teu RGPs. Não importa a distância de mar. Tá ali, ó. Tá. Tudo bem. As conquistas da colônia Z40, agora vocês têm andado bastante, tu tem participado de muitas discussões, tem ido a fóruns, tem debatido, né? Muitas coisas são feitas. Uma colônia de pescadores. Sabe que depois da nossa primeira entrevista, aquela aqui, as pessoas dizem, mas uma colônia de pescadores? Uma colônia. A colônia de pescadores, na verdade, é uma cooperativa dos pescadores, né? E elas são diversas, tem colônia onde tem os rios, tem mar, eu lembro que Cachoeira do Sul tem rio, tem colônia do pescador. Os benefícios que a colônia traz ao pescador amplamente vão da saúde ao apoio, na verdade, até o apoio ao regramento, ao esclarecimento, treinamento. O importante é resgatar o porquê da colônia, né? A colônia ela surge na década de 30, a própria Marinha do Brasil instituindo na orla, né, do mar, as colônias. Já para também aí possivelmente ter um recrutamento para uma guerra, seriam os pescadores que queriam adentrar, né, etc. Depois quando veio o processo da industrialização, e aí que surgem os sindicatos, né? Os sindicatos. De 2013 para cá, pela briga da pasta no Ministério sobre a pesca, que daí vem os partidos, que nem o PRB, que nem o PP, para ver quem vai assumir, quem não vai, vem um novo processo de oxigenação. Aí vem de novo aí uma oxigenada, e aí surge, tanto é que daí fundada a colônia aqui em Tramandaí em 2013, colônia Z40, né? Então se começa de novo aí no palco das discussões as colônias, né? Qual é a vantagem hoje para um pescador estar associado numa colônia? Primeiro, que hoje, eu vou dar um exemplo, os acordos na área da previdência estão assinados junto com as colônias. Então hoje o pescador não vai mais numa agência do INSS, ele vai na colônia, encaminhar sua aposentadoria, encaminhar seu seguro, questões de invalidade, casos de segurança, né, o próprio... Tudo que envolve na regra de previdência é a colônia que encaminha para o pescador, né? E sem falar que também em termos de representatividade com os órgãos, tu chega mais empoderado para tratar um assunto, né? Não chega sozinho. Tu não chega sozinho, né? Hoje a colônia tem 250 afiliados aqui, lógico, a gente respeita os sindicatos dos pescadores que estão aqui desde 1929, que também foi colônia, depois virou sindicato, né? E permaneceu sindicato até hoje. Mas tu chega com uma bagagem maior aí, porque normalmente a coordenação das entidades, elas estão atentas. E elas estão interligadas nos acontecimentos, porque é muito variável. A gente pode estar aqui discutindo aqui e daqui a pouco sair uma normativa lá, né, uma resolução, e nós temos que estar atentos. Tu falaste em conquistas, né? Eu acho que nós tivemos conquistas plausíveis para a colônia nesse período que realmente a gente está à frente das discussões, né? Eu estou indo para o 2º ano e quando eu cheguei nós tínhamos uma questão que faziam 4 anos que não tinha emissões do RGP, não se faziam carteiras de pescador, 4 anos. Isso era uma dificuldade tremenda, era uma reclamação muito grande. É o começo da morte de uma instituição, né? E aí a gente conseguiu, através do expediente, né, na Procuradoria Federal em Porto Alegre, junto com a Federação da Colônia, junto também com a bancada da Frente Parlamentar da Pesca, e a gente conseguiu uma portaria que é onde especificava que os protocolos de encaminhamento de carteira inicial pudessem então exercer o ofício mediante essa portaria e esse protocolo. Com isso também a gente conseguiu na Receita Federal que ele, de forma precária, durante um ano, ele ter o talão de produtor. Isso foi uma conquista, né, que estava há tempo parado isso, a gente conseguiu mexer, foi muito positivo. Também uma conquista que eu acho que foi um marco histórico, foi a união em prol dessa lei estadual que a gente conseguiu comungar junto com todo o setor do Estado, né, isso é uma conquista porque a colônia também estava lá junto,
Mas eu acho que assim, ó, a gente teve uma estratégia, né? A gente, enquanto coordenação, o que a gente acordou? Que era fundamental a colônia estar nos espaços, presente nos conselhos municipais e aonde houvesse as discussões na pesca. Para participar, para reivindicar, cobrar, exigir, fazer valer. Tanto é que a colônia fez aqui no município um expediente cobrando as placas no Ministério Público, porque que as placas não estavam na praia. E estamos atentos, agora entregamos para a Marinha do Brasil, cobrando também as placas de sinalização no rio, sobre ali a velocidade do jet ski, que a velocidade em alta, acima de 5 nós, dá ondulação e dá erosão nas barrancas de rio, né? Nós temos a biometria do camarão, que ano passado a gente conseguiu liberar a safra do camarão na bacia sem ônus algum para o município, né, junto com a Universidade Federal. E esse ano o IBAMA já sinalizou de novo para vir fazer essa biometria para liberar a safra do camarão. O próprio monitoramento do bagre está sendo liberado, essa pesquisa, que é uma liberação de pesquisa, não liberação de pesca, que é fruto do trabalho de Imbé, junto com a colônia Z39, ali, que é o Catarina, né, vereador Catarina no Imbé, mas também é uma conquista, né, porque a gente estava ali como parte interessada no processo e credenciamos para isso. Eu acho que o maior feito também para a colônia foi reacender a motivação em alguns. Nós tínhamos uma fala muito de negativismo no processo. Pescadores antigos, não querendo participar, desanimados, dizendo que nada não daria certo, isso, aquilo. E nós estamos comprovando, com a nossa astúcia, vamos dizer assim, que não é verdade. Já está vermelho, o Chapolin não contava com a minha astúcia. Contava com a minha astúcia, não é verdade. Claro que com isso a gente sabe que gera desconforto, que a gente às vezes não contenta a todos, que a vaidade e o ego do ser humano prejudica as relações humanas, né? É a ocupação de espaço. Não interrompendo, já interrompendo, isso é parafrasear o Jô Soares, mas é isso mesmo. Existiu agora nos últimos tempos uma revitalização deste ofício da pesca aqui na nossa região, né, desta atividade. A Z40, naturalmente, tem um baita papel desempenhado nisso? Eu acho que foi um protagonista, né? E eu gostaria também eu sou um cara muito centrado e coerente, assim, e foi onde eu tive uma oportunidade de ir para a Câmara de Vereadores trabalhar, junto com a presidência, e aonde eu vi que esse espaço era aberto, né? E aí eu comecei a me empoderar disso. E o que é mais bacana, que teve um grande amigo meu que faz um trabalho bacana aqui no município dos escoteiros Tubarão Branco, né? Coincidência Tubarão Branco, que é o Cuba. Uma vez eu falei com ele, ele disse assim para mim, assim: Leandro, se tu gosta de pescar e quer passar pelo viés de representação, estuda a legislação, estuda o que está sendo discutido. E aquilo entrou para mim assim como uma frase, como uma premissa. E aconteceu. Aquilo foi surgindo aos poucos, aquilo foi me empoderando. Eu não diria que nesse universo da pesca tem pessoas fantásticas que eu conheci. O pessoal da região sul, o Sindicato dos Armadores, a pessoa do Alexandre Novo, a Rose do Fórum Comirim, da Lagoa do Mirim. Nós temos no próprio Litoral Norte o Valdomiro de Arroio Teixeira, o Oswaldo lá em Torres, tem o Maneca aqui em Palmares, tem o seu Wilson aqui em Pinhal. Pessoas que estão em outros movimentos, em outros segmentos. Por exemplo, o Movimento dos Pescadores Artesanais do Brasil, a CONFREM, Comissão Nacional do Costeiro e Marinho. E no Rio Grande do Sul, a particularidade dos fóruns, que nós temos 5 fóruns que representam as categorias. Então isso antes parecia que não existia. Lógico que ajudou, né? Por exemplo, o próprio Tendência aqui dá uma força divulgando o nosso trabalho, trazendo essa questão que é pertinente, como também as mídias sociais, Facebook, WhatsApp, etc. Mas é como tu falaste, eu acho que está se deixando um legado de protagonismo. Não é fácil, porque como eu disse, né? Porque ao mesmo tempo que a gente busca agregar valor junto aos pescadores às dificuldades, mas a gente cobra uma fiscalização de uma patrã, que daqui a pouco o comandante lá não vai gostar, que nós estamos dizendo que ele está sendo ineficiente, às vezes não é culpa dele, do próprio o Estado que não dá condições para ele fiscalizar. Nós vamos estar falando sobre a Marinha do Brasil, que também tem competência. Aí nós vamos entrar numa Secretaria Municipal da Pesca, nós vamos entrar... Enfim, mexe com organismos que muitas vezes fica quieto que é melhor, que esse é o jargão, né? Que falta muito, em todos esses lugares, falta muito recurso, gente e muitas vezes até preparação do próprio Estado para que eles atuem.
junto. Eu diria assim, ó, esse meio que a gente transita é quase que nem aquele ditado que tu cresce escutando, né? Quem não chora não mama, né? Se não tiver lá apontando que precisa ser feito algo, Não vem. aí eu vou fazer a minha culpa. Tem muito pescador, e eu falo isso abertamente, que para ele tá bom como tá. Canoa furada, rede rasgada. Porque para ele não é interessante todo mundo ficar sabendo o que realmente está acontecendo lá dentro da lagoa. Ah, é? Porque às vezes tem um colega que está fazendo uma prática errada. Por exemplo, o arrasto dentro da lagoa não pode. Crime. O batuque dentro da lagoa não pode, que é bater no junco para correr a pinguela no peixe. Tem uma malha permitida que é acima da malha 9, daqui a pouco tem uma malha menor. Então, o que acontece? Nessa competição de desigualdade do que faz o certo e o que faz o errado, normalmente o que faz o errado parece que é o puxa-saco, é o que faz mais dinheiro, é o que, né, não sei o que, é o contraventor, se diz assim. Mas é muito difícil um chegar a entregar o outro, né? Vou me indispor com meu colega, Meu colega, meu vizinho. Meu vizinho, não vou me dispor. E o que acontece? E eu assumi esse comprometimento e muitas vezes eu fui criticado e muitas vezes as pessoas não concordam com a minha postulação, mas é que eu boto para mim algo que está acima. A pesca. Que é a sustentabilidade das espécies. É a pesca. É a pesca. A gente precisa pensar no amanhã. Então, eu comparo muito a outros regramentos, né? Tem que ter peixe lá, não areia amanhã. Que nem assim ontem, que besteira usar colete salva-vida. Não. O cara falou isso pra mim ontem. Aí eu falei, besteira, mas teve o seu Tonho que morreu lá porque infartou, tava sem colete. Besteira é tu andar no carro sem o cinto. Eu expliquei que é a mesma coisa. Então vocês têm que parar de achar que as regras foram feitas só por... Tem algumas que a gente sabe, né? Mas tem muita regra que vão combinar que é só para incomodar, encher o saco, mas tem outras que não, né? Só para incomodar. Mas é importante. E eu sempre digo assim, ó, que a divergência ela é importante para ter a convergência. Tu tem que divergir para convergir junto no processo. Se ficar tudo bom, se não existir um Leandro dizendo que tá ruim, que não tá ainda bom, as coisas vão ficando, nada acontece. Aliás, muitas mortes poderiam ter sido evitadas se regras sempre fossem cumpridas, né? Assim, isso é fato, né? É fato, né? Todas as áreas. Eu acho que em todas as áreas. A gente vem assim, o que eu noto muito, que a gente mexe numa zona de conforto de alguns, né? Então, quando eu falo assim a zona de conforto, é justamente aquela questão cômoda. Se eu não tiver alguém me cobrando, para mim tá bom, tá tudo funcionando. No momento que eu tiver alguém lá falando, para mim tá ruim. E eu acho isso uma falta de sensibilidade e discernimento. Porque é na crítica do outro que eu vou melhorar. E outra, se eu tenho uma crítica ou eu estou recebendo uma crítica, é sinal que as pessoas estão me notando. Isso faz parte. Já quase perto do nosso fim, ainda tem algumas questões para te perguntar, mas vou te perguntar uma que me bate aqui sempre, outra vez eu te perguntar, e depois não perguntei isso para o Leandro. A diferença da colônia para o sindicato, pode ser ignorância minha, com certeza, é o sindicato e a colônia. Quais são as diferenças? Eles têm diferença? Bom, não. Na verdade, parecidos, são parecidas, né? O que diferencia, na minha opinião particular, sim, tá? Sim, O sindicato está ligado ao movimento, por exemplo, que nem da CUT, né? Central Único dos Trabalhadores, tá? A colônia não é ligada a nenhum movimento sindical. Né? Ele é autônomo. Ele é autônomo, tá? Então, é bom, lógico, né? Todos que estão dentro de uma representação. E o sindicato tem a Federação dos Sindicatos hoje, que ela é muito ampla, tem força também. O comando deles é lá em São Bernardo do Campo, o da colônia está aqui, né? Então, eu diria que nós não temos uma ideologia dentro da colônia. Tá? Isso é muito transparente, isso é muito apartidário. Apartidário. O nosso P é o P da pesca, né? Então não é o P de cada um. A gente tem pessoas que têm afinidades e tal, mas... Quem tu vota no peixe? Entendeu? A gente, tanto é que no período eleitoral foi recebido todos, agora veio essa questão de governo, também foram recebidos todos, a gente não tem uma ideologia. Claro que a gente fica mais atento naquele que está fazendo uma política, que tem um mandato na Assembleia, né? Tem um deputado X lá que tem um mandato que é voltado para aquilo que a gente acha interessante. Aí, se for receptivo, me ajuda aí, né? Claro. Aí a gente indica, a gente faz, a gente não vai deixar de trabalhar. Não, ajuda o pescador na reciprocidade, né? É isso aí. Se não interessa A, B ou X, se tem dentro do mandato algo que vai comungar e facilitar para a vida do pescador, a gente vai trabalhar.
Quantos filiados tem hoje a Z40? 250. É bastante. É bastante gente, bastante O gente. tamanho da cidade é bastante. Bastante gente. Só se filia na Z40 o cara está dentro das fronteiras do município de Tramandaí. Não, a gente tem. Fora? Em Bé, a gente tem também. Aqui, Pinhal, Osório, a gente tem também. Não tem essa divisão. Não, tem a jurisdição. Né? Por exemplo, Mas o cara pode morar lá e ser aqui. Mas ele pode morar lá em Osório, se nós vamos encaminhar os documentos dele também, não tem problema nenhum. Já perguntei uma vez, mas isso é bom que se pergunte, acabando já nosso tempo. Diferença da pesca artesanal, da pesca profissional, do pescador artesanal, do pescador profissional. Eles vêm aí agora no verão. Vamos para Tramandaí pescar, como é que é? A pesca amadora, né? Bom, a gente sempre está evidenciando isso. O pescador de caniço, de molinete, carretilha, a pesca amadora, ela também tem uma legislação. Aí ele tem que ter uma carteira, que ele paga uma taxa de R$20 do Banco do Brasil. Vou pegar uma tonelada, né? Ele pode pegar até 10 quilos em 10 um quilos? exemplar, é o que ele pode pegar. Né? Ele não pode comercializar esse peixe, né? Então ele não pode ir para ali da ponte pegar a sardinha, tá oferecendo a sardinha para vender, não pode, né? Ele realmente é para comer. E a diferença do artesanal para o industrial é o envolvimento da mecânica. O artesanal, ele é 100% força braçal. Já industrial é mecânica. Essa é a diferença de um para o outro, né? Leandro, foi curto o nosso tempo, muito obrigado, muito assunto mais uma vez. Eu que agradeço a tendência, parabéns à equipe. Eu acho que é isso que faz a gente prosperar, né? Trazer aí essas oportunidades para nós, estar evidenciando, e com certeza voltaremos mais vezes, né? Com certeza. Tendência Entrevista trouxe Leandro Miranda, da colônia Z40. Até a próxima.